Amém. Graça e paz, irmãos. Nós ficamos felizes de podermos estar novamente aqui no templo. É diferente, né? É diferente, creio que para vocês é diferente, para nós é diferente. É muito melhor, né? A gente se sente mais em casa, né? E eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos um pouco a respeito do teatro que nós vimos que a mensagem central do teatro foi a respeito da oração, né? Sobre as mães que oram. E nós vamos estender isso hoje para todos nós. Nós não vamos falar apenas com as mães, né? Nós estamos para falar com todos vocês que estão nos assistindo. E eu gostaria de falar com vocês a respeito do modelo de oração que Jesus deixou para nós, que está lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13. Pode abrir a sua Bíblia, nós vamos colocar para você na tela também, e para que você possa acompanhar. Talvez as traduções não estejam iguais aí, mas você pode acompanhar aí da sua casa. Diz o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos estar aqui novamente, diante da tua palavra que é santa, que é poderosa e que não há nenhuma outra igual. Nós estamos aqui diante de uma palavra única e que ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Nós te pedimos neste momento, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, amém. A oração ela tem um poder inegável para a vida da igreja e para a vida de qualquer ser humano. Qualquer pessoa que diz crer em Jesus, crer em Cristo, crer em Deus, a oração ela se torna um elemento essencial da vida cristã. E falando especificamente aqui do Ministério Restauração, nós tivemos momentos difíceis. E nestes momentos, o que manteve essas portas abertas, o que manteve essa igreja firme e ainda viva até o presente momento, sem dúvida alguma foram as orações. Existia aqui há um tempo atrás um grupo de mulheres que elas oravam. Elas dedicavam aí um período dos seus dias, das suas semanas, para orar, para se reunirem e orarem pelas suas famílias, orarem pelos seus filhos e orar pela igreja, de um modo geral. E, sem dúvida alguma, através dessas orações, essa igreja permaneceu de pé. E nós louvamos a Deus por isso. Mas eu gostaria de especificar aqui 7 pontos, rapidamente, prometo ser bem breve, a respeito da oração do Pai Nosso, que é o nosso modelo de oração. Jesus deixou um modelo para que nós seguíssemos. E esse é o modelo de oração que nós devemos praticar. Não significa que essa é a única oração que nós devemos praticar. Significa que é um modelo. E nós vamos observar aqui 7 pontos, rapidamente, sobre isso. Jesus começa dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, através disso, nós já podemos entender que as nossas orações elas precisam ser direcionadas diretamente a Deus, que é o nosso Pai. A Deus que é santo, Ele é o único Senhor, santo, poderoso sobre todas as coisas, que será capaz de nos ouvir e atender às nossas orações. Então nós devemos direcionar nossas orações a Ele. Assim como diz lá em Mateus 7, versículo 11, diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, dentro disso, o primeiro ponto que nós entendemos na oração do Pai Nosso é que Deus é soberano.
Ele é nosso Pai, Ele é santo, Ele é soberano sobre todas as coisas. E se nós, sendo homens maus, sabemos dar coisas boas àquelas pessoas que nós amamos, com certeza hoje você deu aí um presente para sua mãe, mas não se compara àquilo que Deus promete nos dar. Então a primeira coisa que nós entendemos com isso é que Deus ele é soberano. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. E Jesus continua: venha a nós o teu reino. Quando nós escutamos a palavra reino, logo na nossa mente a gente associa a um rei, né? Existe um reino e existe um rei que dá as ordens dentro desse reino, que dita as regras dentro deste reino. E quando nós oramos, venha a nós o teu reino, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos que as tuas leis estejam sobre nós. Nós queremos que a tua palavra, que a sua vontade esteja sobre as nossas vidas. É isso que nós estamos dizendo quando nós dizemos: venha a nós o teu reino. E isso passa uma ideia de obediência da nossa parte. Esse é o segundo ponto que essa oração nos mostra. Que Deus é soberano. E em segundo lugar, que nós precisamos obedecer ao Senhor como nosso Rei e vivendo dentro do seu reino. E Jesus continua: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui ele continuando nessa linha de obediência. Ele passa da obediência para a confiança. A partir do momento que nós falamos: Senhor, seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu, significa que nós estamos querendo para as nossas vidas que Deus governe as nossas vidas da mesma maneira como Ele governa os céus. Isso é muito importante nós entendermos. Talvez esse seja o desafio mais difícil das nossas vidas. Porque é difícil nós confiarmos em Deus a ponto de dizer: Senhor, eu confio em Ti, ainda que as coisas das nossas vidas estejam totalmente destruídas, totalmente sem esperança. Mas esse é o maior desafio que nós temos diante da vida cristã, diante da caminhada cristã. É colocarmos as nossas vontades, os nossos desejos em conformidade com a vontade e os planos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos orar de tal forma, confiando em Deus de tal forma, que nós desejemos essa vontade dEle como o fator principal e predominante das nossas vidas. Então, o terceiro ponto da oração do Pai Nosso é a confiança que nós precisamos declarar no momento em que nós estivermos orando. O quarto ponto, Jesus continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso também é algo que muitas vezes nos tira o sono, principalmente em tempos de quarentena, de pandemia, como nós estamos vivendo. Muitas pessoas aí impedidas de exercer os seus trabalhos, de exercer as suas profissões, de arrecadarem talvez o valor total do seu salário no mês. Mas eu gostaria de falar algo para você que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Então, o que o quarto ponto da oração do Pai Nosso diz respeito é sobre dependência. Nós precisamos, além de reconhecer a soberania de Deus, além de obedecermos às suas leis e dizermos a Ele que estamos dispostos a obedecê-lo, e além de confiarmos plenamente em Deus, nós precisamos depender de Deus em tudo aquilo quanto nós fizermos. E depender de Deus está muito ligado a isso. É descansar naquilo que Ele nos prometeu. Ele nos prometeu que quando nós buscarmos o reino dEle acima de todas as coisas e a sua justiça, todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Essa é uma promessa que Ele fez para nós. E quando nós lemos esse texto de Mateus 6:25, dizendo que nós não precisamos temer com o que nós vamos comer, beber ou vestir, significa que Deus se compromete conosco a manter e a suprir as nossas necessidades mais básicas. Se você não estiver conseguindo, através do seu esforço, ore a Deus, clame a Ele, peça para que Ele haja de alguma forma, seja através de você mesmo ou através de alguma pessoa que Ele pode usar para te abençoar.
Nós estamos tendo essa oportunidade nesse momento, nesses dias que nós estamos vivendo, de abençoar as pessoas, os nossos irmãos, aqueles que precisam mais do que nós precisamos. Nós estamos tendo a oportunidade de dividir aquilo que temos com todas as pessoas que precisam, né? E ele continua. O quinto ponto, Jesus diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E isso fala de confissão de pecados. É um elemento também que precisa estar incluído ali, embutido nas nossas orações. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Isso significa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor, nós reconhecemos aqui que nós precisamos de um perdão constante, diário. Todos os dias nós precisamos pedir, clamar, para que o Senhor nos perdoe. E através disso, pedir também que Ele nos capacite a perdoar aos nossos ofensores, aqueles que nos ofendem, os nossos devedores, como diz o texto. E não é uma tarefa das mais fáceis, né? Assim como confiar, depender e obedecer, confessar os nossos pecados, reconhecendo o quanto nós somos falhos, quanto nós somos pequenos e fracos diante de Deus, não é uma tarefa fácil, porque nós nos colocamos numa posição de vulnerabilidade muito grande, né? Mas nós precisamos estar suscetíveis à voz do Senhor, à medida que Ele fale conosco, quebrante os nossos corações e nos capacite também a perdoar os nossos irmãos, ou aquelas pessoas que têm nos ofendido também. Ele continua: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Nós sabemos, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13, nós sabemos que Deus ele não tenta a ninguém, assim como Ele não pode ser tentado. Mas, pelo contrário, que Ele dá o escape para que nós possamos fugir das tentações. E é isso que aqui está dizendo, que esse trecho da oração do Pai Nosso está se referindo. Nós precisamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos dê proteção. O sexto ponto fala de proteção. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar e ver o escape a todo instante. Porque as tentações, elas virão. O diabo ele é astuto e ele está o tempo todo lançando situações no nosso dia a dia, no decorrer da nossa semana, seja nas nossas casas, seja no nosso trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for. Nós vivemos em um mundo que está debaixo da soberania do mal, este mundo. Mas o que nós precisamos entender é que tudo quanto existe nesse mundo, acima dessa soberania maligna, existe um Deus que é soberano, o qual nós falamos no primeiro ponto. E nada acontece sem que Ele faça ou não faça. Deus é soberano sobre tudo e todos. Nós sabemos que este mundo aqui e o agora, está sob a vigilância de Satanás. Ele nos tentará, ele colocará situações difíceis, adversas nas nossas vidas, para que nós caiamos, para que nós saiamos tristes, amargurados, enfraquecidos diante dele. Mas quando nós oramos e nós pedimos isso, nós pedimos para que o Senhor nos livre do mal. Nós estamos obedecendo e nós estamos seguindo aqui a oração que Ele nos ensinou a fazer. Isso nos leva a crer, nos leva a entender que Ele cumprirá e que Ele fará, que Ele nos protegerá, que Ele nos livrará de todo o mal que vier sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. E por último, ele termina: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ele finaliza ali declarando novamente que tudo vem de Deus, tudo está nele, para todo sempre estará. E esse trecho ele fala sobre a suficiência de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos que o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, para sempre, nós sabemos que tudo que nós precisamos é dele. Se o reino é dele, se o poder é dele, se a glória é toda dele, nós não precisamos de absolutamente mais nada, porque nós temos o detentor de toda essa glória, de todo esse poder. O dono do reino, nós temos dentro de nós, habitando em nós, nos instruindo, nos guiando, nos fazendo estar mais próximos dele e mais próximos de ser aquilo que ele nos criou para ser.
Então são essas 7 coisas. A primeira coisa que deve estar presente na nossa oração. A soberania de Deus, nós devemos nos lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós devemos orar em obediência à palavra e às leis, ou seja, pedir de acordo com aquilo que a palavra nos orienta a fazer. Nós precisamos confiar em Deus acima de todas as coisas, sabendo que Ele tem o melhor para nós, sabendo que Ele sabe do dia de amanhã, sabendo que Ele é onisciente, que Ele estará presente no dia de amanhã, Ele já sabe o que vai acontecer, então Ele sabe antes de nós o que é melhor para nós mesmos. Confiança. 4 ponto, dependência, saber que Deus está no controle de tudo e que Ele não deixará faltar a nós nada daquilo que a palavra dele nos promete. Como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso não significa que nós teremos tudo aquilo que nós quisermos ter. Não, isso significa que Ele é tudo o que nós precisamos ter. E que a partir do momento em que nós temos Ele como nosso Senhor, nada daquilo que nós não temos nos faz falta. Nada daquilo que nós achávamos que era importante antes vai nos fazer falta. Porque nós já temos aquele que é tudo em nós. Dependência. 5º lugar, nós precisamos incluir nas nossas orações confissão de pecados. Nós precisamos nos arrepender. Todas as vezes que nós nos achegarmos diante de Deus, nós devemos nos achegar com um espírito humilde, pedindo perdão a Ele pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que nós temos cometido que tem magoado o seu coração. Em 6º lugar, nós precisamos pedir a proteção de Deus para nós. Que Deus nos proteja, que Ele proteja a nossa casa, proteja a nossa família, que Ele esteja presente no nosso dia em tudo aquilo que nós formos fazer, que o Senhor seja presente no nosso dia a dia. E por último, a suficiência de Deus, entender que nós não precisamos de nada além dEle, que quando nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos ter. E eu gostaria apenas de deixar mais um texto que fala a respeito da oração, para nós entendermos o porquê que muitas vezes nós temos orado tanto e nada muda. Por que nós temos orado tanto e as coisas parecem apenas piorar? E eu gostaria de ler com você o livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 3. Tiago, capítulo 4, do 1 até o versículo 3. Diz assim o texto: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. O que esse texto de Tiago está dizendo? Basicamente, ele está dizendo que nós não sabemos orar. Basicamente, está dizendo que quando nós estamos orando com um coração egoísta. Simplesmente pedindo para Deus algo que satisfaça o nosso desejo carnal, que satisfaça os nossos prazeres, aquilo que nós temos e nós achamos que é o melhor, que é bom para nós. E quando nós colocamos esse texto de frente com a oração do Pai Nosso, nós passaremos a entender a maneira correta de orar. Às vezes você tem até orado certo também. Não, Alisson, eu tenho cumprido isso. Eu tenho orado entendendo que Deus é soberano, obedecendo a sua palavra, confiando e dependendo dEle, confessando os meus pecados, pedindo para que Ele me proteja, sabendo da suficiência dEle. Mas nada acontece. E aí a gente precisa entender também que o tempo de Deus é diferente do nosso. Nós precisamos entender que dentro da soberania de Deus, Ele conhece o dia de amanhã. E algo que aquilo pode parecer para nós ser bom, talvez não seja. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então nós podemos nos confundir facilmente. A gente pode olhar para algumas circunstâncias da vida e entender e ter a certeza absoluta de que é aquilo que nós precisamos fazer. Porém, Deus conhece o dia de amanhã. E Deus sabe que não é exatamente assim. Deus sabe que se você tivesse feito da maneira como você achou que você deveria ter feito, as coisas não dariam muito certo.
Quantos de nós já passamos por situações das nossas vidas em que nós tínhamos certeza sobre algo que nós queríamos fazer? Nós tínhamos certeza absoluta. Às vezes, um exemplo muito claro disso, nós saímos da escola e aí nós queremos fazer faculdade. E aí a gente tem certeza do curso que a gente quer fazer. E aí a gente vai e luta para que aquilo aconteça e no fim não dá certo. No fim não dá certo. E aí a gente fica se questionando. Só que aí depois você vai vivendo, você vai amadurecendo, Deus vai mostrando os caminhos para a sua vida, e você vê que se você tivesse feito aquilo que você pensou lá atrás, as coisas não estariam tão boas agora. E Deus te livrou dessa situação. Por isso que é bom crer em um Deus como esse que nós cremos. Por isso que é bom crer no Deus que criou todas as coisas. Ontem eu ouvi uma pessoa, até um pastor, enviaram uma pergunta para ele, em que ele perguntando se ele achava que Deus estava no controle de tudo. E ele disse que ele achava que não, que Deus não estava no controle de tudo. Porque se Deus estivesse no controle de tudo, não haveria fome, não haveriam guerras, não haveria o coronavírus, não haveria a pandemia. Mas a Bíblia que eu aprendi a ler, o Deus que eu aprendi a cultuar, me mostra que é um pouco diferente disso. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E Ele nos encorajou a ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. E é nessa esperança que nós precisamos confiar. Eu creio no mesmo Deus em que fez um dilúvio vir sobre a terra e acabar com tudo. Um Deus que usou a Sodoma e Gomorra e destruiu tudo. Então, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Eu gostaria que você entendesse isso, porque muitas vezes nós estamos passando por circunstâncias nas nossas vidas em que nós estamos procurando entender o motivo daquilo e nós não entendemos. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, que a mesma Bíblia que eu creio, que cita essas coisas, no final dela existe um momento de glória. Existe um momento em que Jesus irá voltar. E Ele irá buscar a sua igreja. Ele irá buscar os seus eleitos. Aqueles que conheceram e que reconheceram que Ele é o Senhor de suas vidas. E Ele levará para uma eternidade de glória. Ele levará para uma eternidade onde não haverá dor. Nós nunca podemos nos esquecer que tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Talvez a ideia de que esse pastor tentou dizer é que talvez muitas coisas acontecem por nossa responsabilidade. Sim, pode ser, mas nada foge ao controle de Deus. Nós temos responsabilidades por coisas que nós fazemos. Por exemplo, quando a Bíblia diz que as nossas palavras têm poder, elas têm poder num contexto terreno onde nós falamos com alguma pessoa e nós podemos magoá-la, nós podemos machucá-la, ou nós podemos fazer essa pessoa feliz através das nossas palavras, por simples responsabilidade nossa. Então nós temos responsabilidades aqui, mas com certeza, eu não tenho a menor dúvida ao dizer que Deus é soberano e que Ele é atemporal, que Ele é o mesmo de ontem, hoje, que Ele será eternamente. Ele é o mesmo Deus que mandou o dilúvio e destruiu a terra, mas Ele é o mesmo Deus que fez o mar se abrir, para que o povo passasse a pé ali no chão seco, e atravessasse e chegasse do outro lado. Então, muitas das vezes nós não vamos entender os desígnios de Deus, mas o que nós precisamos saber e confiar, como diz aqui no terceiro ponto da oração do Pai Nosso, é que Ele sabe, Ele conhece o amanhã e Ele sabe o que é melhor para nós. E com certeza, quando nós oramos, quando nós dedicamos um tempo das nossas vidas em oração, quando nós separamos um período do nosso dia ali para orar, o Senhor Ele nos recompensa de alguma forma. A Bíblia também fala que quando nós entrarmos no nosso quarto em secreto e orarmos ao Senhor, o Pai que está nos vendo em secreto nos recompensará. Então Ele é um beabá, nós não tem uma receita, não tem uma fórmula mágica. Se você quer ter respostas de Deus para a sua vida, ore mais. Se você quer ter respostas de Deus para a sua vida, se aprofunde na palavra dEle. Porque Ele irá responder cada uma das suas respostas. Se Ele não te responder, é porque não é a vontade dEle. Ou Ele quer que você espere mais um pouco.
ou Ele quer que você persevere mais um pouco. Na dúvida, persevere, na dúvida, ore. A Bíblia também nos orienta lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, 1º ou 2º, não me recordo, que nós devemos orar sem cessar. Isso significa que nós precisamos ter uma vida constante, diária, de oração. E o meu desejo nesta noite é que você entenda isso, e que você medite nesta palavra, que você possa meditar nessa oração, e começar a praticar ela de maneira fiel e íntegra. Porque a partir desse momento as coisas irão mudar na sua vida, as coisas irão mudar na vida da sua família. E você passará a entender quais são os propósitos de Deus para você e para este tempo. Mesmo em meio ao caos que nós estamos vivendo. Mesmo a partir do momento em que nós ligamos a TV e que nós perdemos cada dia mais a esperança, porque parece que as coisas só pioram. Parece que nós já estamos há 2 meses sem encontrar uma única esperança. Mas Deus, Ele quer fazer algo nas nossas vidas. Deus quer nos ensinar algo. Basta que nós nos apresentemos a Ele com um espírito humilde, para que nós possamos entender o que Ele quer falar, o que Ele quer ensinar, como Ele quer falar aos nossos corações. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar.